contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Que tentam destruir-me, zombando da minha fé e até trama contra mim. Poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Ninguém vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meus amados irmãos, estamos aqui novamente nesta quinta-feira para trazer ao seu coração mais uma palavra do Senhor. E é um tempo em que, graças a Deus pelos recursos que temos de podermos chegar até o seu lar, chegar até os seus aparelhos usando a tecnologia. Enquanto nós não tivermos a liberdade para estarmos novamente nos cultos presenciais, estaremos aqui falando com você através da rede social. Eu quero que você entre, nos ajude, compartilhe, assista, mande para pessoas que não são cristãs. Inclusive eu fiquei feliz porque nas últimas lives que eu tenho visto, eu tenho notado que pessoas que não são cristãs ou que não congregam conosco, congregam em outras denominações, têm entrado e têm participado de todas as ministrações. Isso é por conta do trabalho que você tem feito. É por conta de você compartilhar, de você anunciar, de você fazer o trabalho que nós temos pedido. Então, continue fazendo, continue levando a palavra de Deus, mesmo que de uma maneira indireta, mas é o trabalho que você está fazendo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa. Eu quero, nesta noite, antes de começarmos a palavra do Senhor, eu quero tirar pelo menos um minuto orando por você, orando pela sua casa, orando, enfim, orando.
Pai, eu quero neste momento render graças ao Teu nome, porque Tu és bom. E a bondade do Senhor, ela dura para todo sempre. Senhor, nós estamos diante de Ti e diante desta situação em que o mundo todo está comentando. Porém, ó Deus, que os nossos olhos estejam sempre firmados em Ti, que o nosso alvo continue sendo o Senhor, que não venhamos valorizar mais o problema do que o Senhor. Eu coloco diante de Ti os Teus filhos que estão neste momento conosco nesta live. Eu peço que a bênção do Senhor, ela possa adentrar nestes lares. E se porventura num desses lares existe alguém que está enfermo, que está doente, ou que foi acometido desta enfermidade em que estamos atravessando, eu peço que o Senhor os ajude. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Ainda que a ciência, ainda que a medicina não tenha encontrado o caminho correto, o Senhor continua sendo Deus e contigo está o poder, contigo está o querer e contigo está o efetuar. Por isso, ó Pai, nós abençoamos estes lares, nós abençoamos estas famílias, nós abençoamos esta cidade, nós abençoamos o nosso estado, nós abençoamos o nosso país e abençoamos o planeta chamado Terra. E usando a autoridade que há no nome do Senhor, nós repreendemos na autoridade do Senhor a fúria deste vírus. Meu Senhor, que haja um cessar em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e repreendemos todo mal na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que Deus esteja conosco, não somente agora, neste momento caótico em que estamos vivendo, mas em todos os dias da nossa vida. Hoje eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos de 29 e 30. Está escrito assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amados, nós sabemos que este é um texto que nós lemos em todos os nossos cultos de ceia. Geralmente, todas as igrejas evangélicas passam por esta leitura em todos os cultos de ceia. Eu quero associar esta leitura com outro texto, um texto um pouco mais longo, mas depois eu te mostro o porquê que estamos fazendo assim. Este texto está em Mateus 18 e 23. Por isto, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse-lhe paga, ou para que se lhe pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida,
porque me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um a seu irmão as suas ofensas. Amigo, nós lemos os primeiros versículos, que, como disse, nós temos o costume de lê-lo nos nossos cultos de ceia. Então, o versículo vai dizer que, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E, geralmente, quando vamos falar sobre estes versículos, nós pensamos em alguma doença física, nós pensamos em algum problema que traz fracasso e nós vamos detectar esse fracasso, nós vamos detectar que a pessoa não está bem porque está andando mais lento na vida espiritual e enfim. E logo nós pensamos, essa pessoa, ela está vivendo alguma vida desregrada, ou esta pessoa está com algum problema em alguma ordem de sua vida. Mas dificilmente nós vamos encontrar um dos maiores problemas que infelizmente acontecem. Eu costumo dizer que existe 3 coisas na Bíblia que para mim, só na minha maneira de pensar, são os pilares do cristianismo, que é a fé, o amor e o perdão. E nesta noite eu quero falar de um desses 3 pilares que eu o considero centro do cristianismo. Eu quero falar um pouco sobre o perdão. Por que o perdão? Porque infelizmente o perdão ele nos absolve. O perdão ele nos liberta. O perdão ele nos dá condição de prosseguir. Mas a falta dele, a ausência dele, nos traz angústia, nos traz tristeza, nos traz doenças físicas e doenças emocionais. E às vezes nós olhamos para pessoas e dificilmente vamos detectar que aquela pessoa tem um problema desta natureza. É fácil nós detectarmos quando alguém amanhece com uma enxaqueca. É fácil nós detectarmos quando alguém sofre um acidente. É fácil detectarmos quando alguém está com dor na coluna. É fácil detectarmos qualquer problema físico que fique diante dos nossos olhos. Ou que a pessoa venha a nos dizer, estou com um problema assim ou assado. Mas ninguém chega em um líder espiritual e diz assim, estou com falta de perdão, ou estou precisando perdoar alguém. Outra coisa, ninguém amanhece o dia dizendo assim, hoje é o dia que eu vou perdoar pessoas. Ninguém amanhece o dia dizendo, hoje eu amanheci para liberar perdão. Não, porque o perdão, mesmo que nós falamos que perdoamos, mas ele não é fácil. Analise, por exemplo, quando você vai orar o Pai Nosso. Então o Pai Nosso vai dizer assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas ou perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Ou perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a minha pergunta para você, meu amigo, nesta noite é, até que ponto você está disposto a perdoar uma dívida? Até que ponto você está disposto a perdoar uma ofensa a quem te ofendeu? Não é fácil você olhar para uma pessoa que te ofendeu e dizer assim, olha, eu quero perdoar aquela ofensa. Olha, você me maltratou aquele dia, mas eu quero te perdoar, eu estou disposto a te perdoar. Porém, nós oramos e falamos, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo o que me deve. Mas eu perdoei o que me deve? Se eu não perdoei o que me deve, a minha dívida ainda está ativa.
Agora, quando eu perdoo o que me deve, aquela dívida também é perdoada. Está compreendendo? Ok. Aí a gravidade ela vai aumentando. Por quê? Porque a própria Bíblia vai nos dizer que se nós não perdoarmos, também o nosso Pai que está no céu não nos perdoará. E de que adianta nós estarmos como cristãos e não sermos perdoados? Dois mal nós estamos causando a nós mesmos. Primeiro, estamos presos. Primeiro, nós nos aprisionamos quando não liberamos perdão. E segundo, que a nossa salvação fica comprometida quando não liberamos perdão àqueles que nos ofendem. E o texto em que eu li, ele vai falar de um homem que foi prestar conta com alguém que lhe devia. E ele traz alguma coisa da lei. Na lei, está escrito que quando alguém devia uma quantia, e principalmente quando o pai de família morria, então a mulher e os filhos eram levados eram levados como escravos para até saldar a dívida. E aqui a dívida ela era bem alta, a dívida era grande. E então o credor ele vem para levar a família toda, porque precisava que a dívida fosse saldada. E então este homem, ele suplica, ele roga, ele se dobra, ele ajoelha, e ele então diz assim: Senhor, ser bondoso para comigo, eu vou te pagar, eu prometo que eu vou te pagar, mas não me prenda, não leve os meus filhos, não leve a minha esposa, eu prometo que eu vou te pagar. E então aquele credor, ele liberou aquele homem e também sua família. Foi um ato generoso, porque a dívida era impagável. Mas aquele homem também tinha alguém que lhe devia, só que uma quantidade em porcentagem, talvez 1%, 2% da dívida em que ele tinha. Mas a dívida dele foi perdoada. E a Bíblia, conforme nós lemos, diz que ele foi cobrar o que lhe devia. E o que lhe devia também lhe pediu misericórdia. E disse: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Mas ele sujigava aquele que lhe devia, obrigando-o a lhe pagar uma quantia tão mísera. E então fizeram com que aquele que havia perdoado a dívida grande soubesse do que estava acontecendo. E aquele que havia perdoado a dívida grande disse: então é assim? Eu não perdoei aquela dívida tão grande. Você não devia ter feito o mesmo com aquele que te deve? Então, vamos te tratar à altura que você tratou aquele teu devedor. E a Bíblia vai dizer que ele é colocado na prisão. Observe. E na prisão, ele é atormentado todos os dias. Todos os dias ele é atormentado. Os atormentadores. Em outras Bíblias vão falar os verdugos. Nos manuscritos mais antigos vão falar demônios. Vinham e lhe atormentava todos os dias. Todos os dias. Porque ele não havia perdoado o que lhe devia. Então é fácil nós falarmos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estamos perdoando os nossos devedores ou nós estamos sujigando os nossos devedores para que nos paguem? Quando nós perdoamos, eu disse a princípio, talvez você não tenha esta prática, mas quando perdoamos, é mais ou menos como quando um pescador vai para a beira do rio de manhã.
E logo de manhã, ele fisga achando que tem algum peixe e não tem. E o seu anzol enrosca. E ele então passa o dia todinho ali, sem divertir, sem pescar, sem pegar nenhum peixe, porque o seu anzol está enroscado. A falta de perdão é como um anzol que ficou enroscado e não deu a você a condição de continuar a sua vida. O que ele poderia ter feito é, quando ele percebeu que o anzol enroscou, ele cortasse a linha, porque todo bom pescador, ele leva alguns apetrechos para qualquer eventualidade. Cortasse a linha, fizesse um novo cordoamento e continuasse a sua pescaria. Perdoar é cortar a linha. Perdoar é te dar condição de continuar caminhando. Eu não perdoo porque ele não merece perdão. Eu não perdoo porque ela não merece perdão. Querido, você não perdoa para que o outro fique bem. Você perdoa para você ficar bem. O perdão, ele não libera a outra pessoa. O perdão libera você. Não perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra. Quando você não perdoa, você morre um pouquinho por dia. Voltando ao texto, o cidadão estava preso e atormentado todos os dias, pelos verdugos, ou pelos demônios, ou pelos atormentadores, ou pelos carcereiros, que seria a linguagem atual. Você não está preso, ou nós não ficamos presos literalmente quando não perdoamos. Mas nós vivemos dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. No mundo físico nós estamos andando, correndo, negociando, trabalhando, subindo, descendo. Mas no mundo espiritual nós estamos presos. Vamos ficar presos enquanto não liberarmos perdão. Eu ouvi um dia um dos maiores ensinadores a respeito de família, chamado o terapeuta da família, pastor Josué Gonçalves. Ele falou algo, dentre muitas coisas lindas que eu já ouvi aquele ensinador falar. Ele disse: quando somos traídos, ouça isto, homem, e ouça isso, mulher. Quando somos traídos, por exemplo, quando o homem é traído pela esposa, ou quando a esposa é traída pelo marido, disse Josué Gonçalves uma coisa muito certa: que enquanto eu não liberar perdão para a minha esposa, ou enquanto minha esposa não me liberar perdão, caso isso tenha acontecido, todas as noites, eu vou colocar na minha cama o camarada que esteve com ela, ou ela vai colocar na minha cama a mulher que esteve comigo. E só tiraremos a terceira pessoa do nosso meio quando liberarmos perdão. Me lembro também que ele contou algo muito forte de um judeu que estava no seu país, estava em Israel, e ele viria para o Brasil. Então ele reúne a comunidade da qual ele fazia parte e disse: eu estou me mudando para o Brasil, mas antes que eu vá para o Brasil, eu preciso, diante de todos vocês, fazer algo que está me machucando. E as pessoas pensaram que fosse alguma coisa muito diferente, e quando, no meio da reunião, ele diz assim: nesta noite, eu quero perdoar, eu quero liberar perdão para nada mais, nada menos que Adolf Hitler. As pessoas se levantaram e disseram: você é louco, ele matou mais de 6 milhões patrícios nossos, como você vai fazer isto? Ele disse: estou indo para o Brasil, e para lá ele não vai comigo. Hoje eu deixo de carregar no meu coração este nazista que matou os nossos patrícios, e eu libero perdão para Adolf Hitler. E às vezes nós queremos falar que somos cristãos,
Queremos falar que vivemos a Bíblia. Mas o nosso coração está carregado de falta de perdão. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ok. E então o cidadão estava no cárcere, sendo atormentado todos os dias. Por que será você está sendo atormentada? Por que será você está sendo atormentado? É pela economia que está balançando no país? É pelo vírus que está matando todos os dias? É pela falta de emprego? É por isto, ou é porque eu não perdoo? Tudo isto que eu disse está realmente acontecendo, mas a falta de perdão está me matando por dentro. Lá dentro está me matando. Pastor, mas é porque o senhor não sabe o quanto a pessoa me ofendeu. Ok, eu sei que estou falando com um cristão nesta noite. Realmente eu não sei e não preciso saber. Porém, a Bíblia que você porta, a Bíblia que você lê, ela diz assim: se o teu irmão fizer alguma coisa contra você, vai até ele e reconcilie-te com ele. Peça você perdão a ele, porque isso está fazendo mal a você. Pedir perdão ou liberar perdão é tirar a sujeira debaixo do tapete. Pedir perdão ou liberar perdão é jogar fora todo o lixo que está no coração. Mas eu não sinto desejo de pedir perdão, pastor. Onde é que está escrito que perdão é sentimento? Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decido não estar preso mais, então eu vou liberar perdão para quem me ofendeu. Eu decido que a minha prisão termina hoje, então eu vou liberar perdão para a pessoa da qual estou preso. Não importa, meu amigo, minha amiga, não importa, moça, não importa, moço, o que tenha acontecido. Quando trato esses assuntos em seminários um pouco mais alongado, então temos a oportunidade de descer um pouco mais fundo. Não importa se você, na sua infância, na sua adolescência, você foi violentado, você foi violentada. Você sabe que isso está te matando. Você sabe que isto bloqueou a sua vida. Hoje você é casado, você é casada, mas você sabe que isto tem bloqueado a sua vida e que quase todos os dias isso martela a tua cabeça. O fato foi real, não é mentira. O fato foi real. Mas só está atrapalhando hoje a tua vida, só está atrapalhando hoje o teu relacionamento, porque você ainda não liberou perdão. Pastor, mas é difícil. Muito mais difícil é você levar a vida que está levando. Muito mais difícil é você conviver a maneira em que está convivendo com as pessoas por conta de algo que aconteceu há tanto tempo atrás. Quer ser feliz? Perdoe. O perdão é o caminho da tua felicidade. O perdão é o caminho da tua alegria. O perdão é o caminho em que você vai encontrar motivos para cantar. Ou continue vivendo a vida em que está levando. Outra coisa, a Bíblia que nós lemos, ela vai dizer que se estivermos na reunião, estivermos no culto, estivermos no ajuntamento e não perdoarmos, ou se lembrarmos que tem alguém que precisamos liberar perdão e não fizermos isto, a nossa oferta não é aceita. Não é oferta espécie, não é oferta dinheiro. O nosso culto não é aceito. A nossa oração não é aceita. O nosso louvor não é aceita. A nossa vida de cristão não é aceita, porque estamos com o coração machucado. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.
É tempo de nós revermos os nossos conceitos. É tempo de nós tirarmos as mercadorias da prateleira. Pastor, isso é difícil, mas em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que ser cristão seria fácil. Ser cristão é vida de renúncia. Ser cristão é perder para ganhar. Ser cristão é pagar um preço que não estávamos preparados. Ser cristão é seguir os mandamentos da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fique com esta palavra, medite nesta palavra e quem sabe ela pode mudar o rumo da sua vida. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Amém.